Bom dia, turma. Aqui é o professor Vicente Brenner. A nossa aula de matemática de hoje vai falar sobre o conteúdo de proporcionalidade entre grandezas, enfatizando dois tópicos principais, tá certo? O primeiro é a grandeza diretamente proporcionais e o segundo, as grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Grandeza. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, preço, idade e temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em grandezas diretamente proporcionais. Vamos aqui a um exemplo. Imaginamos duas grandezas que são diretamente proporcionais, como as grandezas A e B, tá certo? E para vocês fixarem essa ideia de grandeza diretamente proporcional, pessoal, é só vocês observarem a seguinte situação. Se eu tenho duas grandezas A e B, à medida que a grandeza A vai aumentar, a grandeza B também irá aumentar. À medida que essas grandezas que são diretamente proporcionais A e B, se a grandeza A diminuir, a grandeza B também vai diminuir, tá bom? O outro tipo de grandeza são as grandezas inversamente proporcionais, que vai acontecer o oposto. Imaginamos duas grandezas, C e D, tá certo? Eu tenho que, se a grandeza C ela aumentar, a grandeza D, que é inversamente proporcional a ela, vai diminuir, tá certo? Assim como, se a grandeza C diminuir, a grandeza D, que é inversamente proporcional a ela, vai aumentar. Então é essa, pessoal, a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? Galera, vamos ao nosso primeiro exemplo de aplicação desse conteúdo. Um eletricista cobrou R$ 20 por um serviço feito em 4 horas. Mantendo essa proporção, quanto ele deverá cobrar por um serviço que pode ser feito em 6 horas? Então a questão nos informa que, por um serviço feito em 4 horas, esse eletricista cobrou o valor de R$ 20 e pergunta, por um serviço que pode ser feito em 6 horas, quanto deverá cobrar esse eletricista? Vamos colocar aqui X para representar a quantidade de reais que ele vai receber por um serviço que deverá ser feito em 6 horas, que pode ser feito em 6 horas, ok? Então, antes da gente resolver, pessoal, essa regra de 3 simples, é importante vocês observarem a seguinte situação. Quanto mais horas esse eletricista trabalhar, mais ele vai receber. Então, aqui eu tenho um exemplo de grandezas diretamente proporcional. E para resolver um exemplo de grandeza diretamente proporcional, basta resolvermos essa regra de 3 simples, tá certo? Iniciando aqui a multiplicação de x vezes 4, como vocês podem observar, x vezes 4 vai ser igual a 4x, tá certo? Continuando, agora 6 vezes 20 vai ser igual a 120, ok? Agora vamos deixar aqui isolado antes da igualdade o x, e o 4 que está multiplicando o x, vamos passar ele para depois da igualdade. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? Observem, permanece x aqui antes da igualdade, igual a 120, e o 4 que estava multiplicando o x vai passar para cá, ó, dividindo, como vocês podem observar. Logo, ficou x é igual a 120 dividido por 4, ok? X vai ser igual à divisão de 120 por 4, 120 dividido por 4 vai ser igual a 30, ok? Então, logo, esse eletricista, ele deverá cobrar por um serviço que pode ser feito em 6 horas, um valor de R$ 30. No caso aqui, a alternativa correta seria a alternativa D, ok? Vamos agora ao exemplo 2. O muro da casa de Roberto foi construído por 3 operários em 7 dias. Se ele tivesse contratado 7 operários que trabalhassem nas mesmas condições, o muro estaria pronto vamos ver, em quantos dias esse muro estaria pronto sendo feito por 7 operários, né? A primeira informação que a questão não fornece é que o Roberto, ele contratou 3 operários e esses 3 operários conseguiram terminar o muro da casa dele em 7 dias. E a questão pergunta se ele tivesse contratado 7 operários. Esses 7 operários levariam quantos dias para construir o muro da casa de Roberto? Vamos dizer que X dias eles levariam, ok? A primeira coisa que vocês têm que observar nessa situação aqui, pessoal, é que quanto mais operários Roberto contratar, menos tempo o muro dele será construído. Menos tempo o muro dele levará para ser construído. Ok, pessoal? Então, quanto mais operários, menos tempo o muro será construído. Ok, pessoal? Então, assim aqui eu tenho um exemplo de grandeza inversamente proporcional. E quando eu estou diante de um exemplo de grandeza inversamente proporcional, o que é que vocês têm que fazer? Primeiro, preservar essa primeira razão, tá certo? 3 e 7. Vocês vão colocar assim, ó. 3 sobre 7 é igual. A segunda razão é x sobre 7. A gente vai inverter ela, tá bom? Tem x sobre 7, a gente vai inverter. Vamos trocar a posição do 7 com o x, ou do x por o 7, como vocês preferirem, tá certo? Então vai ficar
x sobre 7, como vocês podem observar aqui abaixo, ok? Então, feito isso, é só resolver agora essa regra de 3 simples, tá certo? Iniciando a multiplicação aqui por x, ó, x vezes 7 vai ser igual a 7x. 3 vezes 7, como vocês podem observar aí, indicado pela setinha, vai ser igual a 21. Vamos agora isolar o x sozinho, antes da igualdade. Como vocês podem ver aqui, ó, sozinho o x isolado antes da igualdade. Após a igualdade vai ficar 21. E o 7, que estava multiplicando o x, vai passar aqui, ó, dividindo. Então, ficou x é igual a 21 dividido por 7. Logo, x vai ser igual a 3. Então, 7 operários levariam 3 dias para construir o muro da casa de Roberto. Ok, pessoal? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, principalmente a aplicação desses exemplos. Ok, pessoal? E, no mais, até a próxima oportunidade.